Olá, meu nome é Jefferson Salles, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos autores do artigo Análise e Melhoria de Processos Aplicados no Planejamento e Controle Orçamentário de uma Sociedade de Economia Mista. A apresentação deste artigo está dividida em introdução, referencial teórico, metodologia, resultado de discussão, considerações finais e referências. Esse artigo destinou-se a analisar o fenômeno de comportamento da sociedade, de uma sociedade de economia mista, na elaboração do seu planejamento orçamentário e estratégico, atrelado às leis orçamentárias que são obrigatórias o seu atendimento pela instituição de economia mista. Como é que ela se comporta nesse planejamento estratégico, como é que ela elabora, como é que ela atende às obrigações estabelecidas pela lei. O planejamento estratégico é uma atividade de procedimentos, ela é dinâmica, ela é sistêmica e também contínua, e tem por finalidade auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, no planejamento e estruturação de cada fase de um projeto ou atividade a ser desenvolvida, né, estabelecendo metas, prazos e também os recursos a serem aplicados. A ausência de instrumentos de planejamento dificultam com que esses recursos possam ser bem aplicados, alocados de forma correta e também geridos pela instituição. Então, o problema de pesquisa destina-se a responder a seguinte questão: como a técnica de modelagem e análise de processos pode ser aplicada à área de planejamento e orçamento da empresa pesquisada, de modo a tornar seu processo mais ágil e eficiente? Como é que nós podemos modelar toda essa estrutura, essas fases de procedimentos, para que esse planejamento possa, de certa forma, alcançar o objetivo final da instituição na alocação de recursos e na realização dos seus projetos, tendo aí uma gestão mais ágil e mais eficiente. O referencial teórico é formado pelas leis orçamentárias, né, pelas peças orçamentárias que devem ser projetadas pela instituição de economia mista, no caso o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual, né, sendo uma instituição de personalidade jurídica do direito privado, parte da economia indireta, também aplica-se sobre ela as leis orçamentárias. E o orçamento público, assim como o orçamento privado, ele tem por objetivo fixar fixar receitas e despesas, né, prevendo todos os recursos necessários para que aquelas despesas que vão ser executadas possam ser atingidas, né, os objetivos a qual aquela ação, aquele projeto tende a ser concretizado ao longo da sua execução, todas as receitas necessárias e as despesas a qual serão geradas na execução das atividades. O mapeamento e análise de processos são ferramentas importantes nessas etapas, uma vez que a instituição mapeia todo o seu procedimento, todas as fases que ela tem que atingir até finalizar o seu planejamento, ela consegue, de uma forma mais prática, enxergar toda a dinâmica por trás do seu planejamento, conseguir, de certa forma, gerir tempos e prazos para assim atingir os objetivos das suas ações planejadas. O referencial teórico utilizado foi um referencial oriundo de um levantamento bibliográfico e bibliométrico dos últimos 10 anos, né, nessa temática do planejamento estratégico, planejamento orçamentário, tentando buscar em todo o material levantado, de artigos, subsídios teóricos que auxiliassem na resolução da questão de pesquisa. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa. A natureza da pesquisa é uma pesquisa aplicada e o objetivo da pesquisa exploratória. O tipo de pesquisa, pesquisa aplicada em um estudo de caso. As técnicas utilizadas para a coleta de dados. Utilizou-se a pesquisa bibliométrica, bibliográfica, documental, o diário de campo do pesquisador, uma vez que o pesquisador faz parte do objeto de pesquisa, está inserido no seu objeto de pesquisa. A entrevista, os sujeitos da pesquisa foram os sujeitos que compõem a estrutura de planejamento da empresa, no caso, diretores, o diretor-geral da empresa, o diretor-presidente, os superintendentes e coordenadores, né, que estão alocados nessa área de planejamento. A técnica de análise de dados foi análise de conteúdo. Bom, nesse gráfico podemos perceber que tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2020,
O orçamento inicial e o orçamento realizado destoaram-se de toda a projeção da companhia, né? Com base nessa análise, né, a gente verifica que há variações relevantes entre tudo que foi planejado e executado. Há fragilidades provocadas por disfunções ocorridas ao longo dos processos. A técnica de modelagem permitiu, então, uma construção de uma situação futura, da qual se espera um processo mais ágil e eficiente, né? A gente observa que, ao longo do planejamento, foi detectado que tudo que era projetado como um orçamento inicial sofria constantes distorções ao longo do exercício, né? Constantes modificações, suplementações ou reduções dos seus valores, e isso dificultava com que as metas de cada projeto e atividade alcançassem o que havia sido predeterminado no início, né, do exercício financeiro. Então, por meio da técnica de modelagem, né, podemos construir assim uma situação futura, ordenando cada processo, fazendo com que cada fase de preparação, de projeção e programação do orçamento pudesse ocorrer de forma ordenada, minimizando assim as mudanças orçamentárias, né, minimizando todas essas distorções, né, por suplementações ou reduções do orçamento planejado no PPA. Esse estudo propôs melhorias nos processos de elaboração e execução e dos remanejamentos realizados pela instituição de economia mista, né, cabendo, então, à própria companhia estudada levantar uma implementação de recomendações e propostas, né, com a esperança de que esta implementação produza, de fato, os objetivos a qual ela levantou, a qual ela estruturou. Então, com base nas limitações do estudo, né, sugeriu-se a realização de uma pesquisa adicional, né, para monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia dos modelos propostos, os modelos levantados por meio da ferramenta Visage, onde foi modelado todas as fases de planejamento e procedimentos realizados até a concretização da despesa, né, desde o início do projeto até a fase final, com a despesa paga e o projeto concluído. Esse monitoramento vai permitir com que essa melhoria seja contínua, né, na execução dos processos e se torne uma prática institucionalizada na organização. Esse é o referencial teórico utilizado. Agradeço a oportunidade de apresentação no Congresso. Muito obrigado a todos.